Ele comandava exércitos, tinha respeito, poder. Mas dentro dele havia uma ferida que nenhum soldado podia curar. Quando tudo parecia perdido, uma voz improvável apontou um caminho ridículo. Mas o problema não era a lepra, era o orgulho. Sete mergulhos, 7 humilhações, 7 chances de desistir. Mas ele não saiu apenas limpo, saiu transformado. O verdadeiro milagre não foi na pele, foi no coração. Naamã era um nome conhecido em toda a Síria, general do exército do rei da Síria, um homem de guerra, valente, estrategista, vencedor de inúmeras batalhas. Para o povo, um herói. Para o rei, um homem de confiança. Respeitado, aclamado, admirado. Mas por trás das túnicas e das condecorações existia uma ferida que ninguém podia ver. A lepra havia se alojado em seu corpo. Uma doença silenciosa, impiedosa, que corroía lentamente não apenas sua pele, mas sua dignidade. Em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, lemos: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era herói de guerra, porém leproso. Na intimidade de seu quarto, diante do espelho, Naamã repetia para si mesmo: eu sou um líder e estou apodrecendo por dentro. Sua voz interna era uma mistura de angústia e negação. Como um homem tão grande poderia ser reduzido por algo tão pequeno, tão invisível ao início, mas tão devastador? A lepra naquela época era muito mais que uma enfermidade. Era uma sentença, um símbolo de impureza, de maldição. Quem era leproso perdia o direito de conviver, de liderar, de ser visto. Para alguém como Naamã, isso era pior do que a morte. Era humilhação. Enquanto sua espada brilhava sob o sol das vitórias, sua alma gemia no silêncio das noites. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquilo viria à tona. O general forte estava se desfazendo. Sua reputação estava por um fio. Seu império de respeito erguido por décadas podia desmoronar por causa de uma única ferida. Mas Naamã resistia, negava. Vestia sua armadura todos os dias como quem veste uma máscara. A armadura se tornou uma metáfora viva de sua própria negação. Enquanto o mundo via um campeão, ele escondia a verdade sob camadas de orgulho, medo e vaidade. A lepra o consumia. Não só na carne, mas na alma. Quantas vezes ele se olhou no espelho e desejou ser outro? Quantas noites, ao tirar sua armadura em segredo, sentiu o peso de não ser mais quem o povo acreditava que ele era? A verdade é que Naamã não precisava apenas de uma cura física.
Ele precisava ser liberto da prisão invisível do orgulho, porque muitas vezes não é a doença que nos destrói, é o orgulho que nos impede de buscar a cura. Enquanto Naamã lutava secretamente contra a lepra, Deus já havia colocado uma resposta bem diante de seus olhos, mas envolta em algo tão humilde que ele quase não percebeu. Na casa do general, trabalhava uma jovem israelita, levada cativa durante uma das campanhas militares contra Israel. Uma menina sem nome registrado nas Escrituras, mas cuja voz mudaria o destino de um homem tão poderoso. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3, nos conta: "E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra." Com simplicidade e fé, aquela menina falou do profeta Eliseu, um homem de Deus que vivia em Samaria. Era uma voz suave, mas carregada de convicção. Não havia arrogância, apenas esperança. Naamã ouviu, mas não acreditou de imediato. "Eu buscar ajuda em Israel, terra inimiga?" pensou. Seu orgulho se ergueu como muralhas. Como um general, um homem de guerra, poderia se submeter ao conselho de uma escrava? Como confiar em alguém do povo que ele havia subjugado? E, no entanto, a semente foi plantada. Aquelas palavras não saíam da sua mente. Dia após dia, Naamã remoía a ideia como quem mastiga algo amargo. O desconforto crescia. A lepra avançava, e com ela, o medo. O orgulho lutava com o desespero. À noite, ele se pegava pensando: e se for verdade? E se houver mesmo um caminho de cura? Mas, em minha reputação, o dilema era brutal: manter o status ou arriscar-se na esperança. Foi a dor que o empurrou para a decisão. Não foi a fé, ainda. Foi o desespero. Quando o corpo grita mais alto que o ego, até um guerreiro se curva. E então, ele decidiu partir. Não por acreditar plenamente, mas porque já não podia mais esconder sua condição. Com seu coração ainda endurecido, mas seus passos movidos pela necessidade, Naamã se preparou para a jornada. Não sabia o que encontraria, apenas sabia que precisava tentar. E às vezes, é no ponto em que tudo parece perdido que a salvação começa a nascer, por uma voz pequena, vinda de onde menos se espera. Se essa história está tocando seu coração, escreva um amém nos comentários e não se esqueça de se inscrever, porque ainda há muito por vir nessa jornada de cura e transformação. Naamã partiu rumo a Israel não como um suplicante, mas como um general. Levou consigo uma comitiva numerosa: servos, cavalos, carros de guerra, presentes luxuosos e uma carta pessoal do rei da Síria ao rei de Israel. No segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 5, está escrito: Então foi, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. Não era apenas uma viagem, era uma demonstração de poder. Cada talento de prata, cada ciclo de ouro, cada peça de vestuário, era uma tentativa de Naamã compensar com riqueza o que sua carne já não podia esconder. Era como se dissesse com cada passo: vejam quem eu sou. A estrada até Samaria era longa, poeirenta, árida. O sol impiedoso queimava a pele. As rodas dos carros cortavam a terra seca e o vento levantava nuvens de poeira. O trajeto parecia interminável. E a cada milha, Naamã lembrava-se das suas glórias, as batalhas vencidas, os inimigos rendidos, os aplausos do povo. Em meio ao calor e à fadiga, uma voz interior ecoava: Ele vai me saudar com honra. Ele vai reconhecer quem eu sou. Porque para Naamã, a cura vinha acompanhada de cerimônia. Ele esperava reverência. Esperava que o profeta o tratasse como o homem que o mundo dizia que ele era. Chegando ao palácio do rei de Israel, Naamã entregou a carta real. Mas o que recebeu em troca foi medo. O texto sagrado conta em 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. E sucedeu que,
Lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e vivificar, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra. A expectativa de Naamã começava a se desfazer. Não havia celebração, não havia solução, apenas desconforto. O orgulho começava a ser confrontado. Foi então que a notícia chegou até o profeta Eliseu. Sem alarde, sem pressa, ele enviou um recado simples ao rei: Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 8. Naamã, ainda com a comitiva imponente, foi até a casa do profeta. E ali, seu orgulho sofreu o maior golpe. Eliseu não saiu para encontrá-lo. Mandou um servo. Uma ordem sem cerimônia, uma mensagem curta, nenhum olhar, nenhuma palavra direta. Naamã, o general dos exércitos, não foi recebido, não foi reverenciado. O que ele viu foi apenas uma porta fechada e um servo. Seu coração se inflou de frustração, porque Naamã não estava em busca apenas de cura. Ele queria ser honrado. Ele queria que o milagre reconhecesse sua grandeza, mas ali, naquela terra desconhecida, diante de uma casa comum, sua reputação começou a perder força. A peregrinação do corpo estava prestes a se tornar uma jornada da alma. Fique até o fim. Temos uma revelação que vai te surpreender. A comitiva de Naamã parou diante da casa simples do profeta. O som dos cavalos cessou. O silêncio foi quebrado apenas pelo ranger da porta se abrindo. Mas não foi Eliseu quem saiu. Em seu lugar, apareceu um servo, com passos calmos e uma mensagem direta. Vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás limpo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 10. Naamã congelou. Por um momento ele não acreditou no que tinha ouvido. 7 vezes? No Jordão? Seu rosto ruborizou, mas não de calor. Era indignação, era orgulho ferido. Ele, o general sírio, não fora recebido. O profeta sequer o olhou nos olhos. E agora, uma instrução simples, sem ritual, sem gestos sagrados, era demais. Ele desceu do cavalo abruptamente, lançou um olhar de desprezo ao servo e vociferou: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 11. Para Naamã, a cura deveria ser grandiosa, miraculosa à sua altura. Uma cerimônia digna de um guerreiro. Mas o que encontrou foi simplicidade. E isso doeu mais do que a lepra. A raiva crescia em seu peito. Seu olhar percorreu a comitiva, e todos os olhares estavam sobre ele. Humilhado, desonrado. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Esbravejou. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Segundo Reis, capítulo 5, versículo 12. Naamã virou as costas e partiu, furioso. Cada passo era um protesto silencioso. Ele não aceitava o que era simples demais. Não aceitava ser tratado como qualquer homem. Seu orgulho gritava por justiça. Afinal, quem era aquele profeta para dar ordens a um general? Os rios de Damasco eram limpos, bonitos, conhecidos. O Jordão era turvo, comum, desprezível. Naamã não conseguia enxergar propósito na ordem, porque seu coração ainda achava que Deus se manifesta em grandeza, quando, na verdade, muitas vezes, ele escolhe no comum para revelar o extraordinário. A racionalização foi sua defesa. Se fosse uma batalha, eu enfrentaria. Se fosse uma missão difícil, eu aceitaria. Mas me banhar num rio sujo? Naamã rejeitava o simples, porque o simples exigia humildade. E talvez essa fosse a maior prova. Aceitar que o caminho da cura não passa pelo que somos, mas pelo que estamos dispostos a nos tornar. Naquele momento, Naamã não precisava de espadas, nem de prata, nem de títulos. Ele precisava aprender a obedecer. Mas ele ainda não estava pronto.
A armadura externa já estava desgastada, mas a interna, o orgulho, ainda reluzia em seu peito como um escudo. E enquanto não a retirasse, nenhuma água, por mais pura que fosse, poderia curá-lo. Ficou claro, o que estava em jogo não era só sua pele, era seu coração. O caminho de volta começava a se formar nos pensamentos de Naamã. A frustração ainda queimava no peito. Ele se sentia ferido, ofendido, ignorado. O homem que vencera reis agora se via vencido por uma ordem simples demais. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons de cobre e lamento. A comitiva estava silenciosa. Os servos trocavam olhares contidos, respeitosos, mas preocupados. Ninguém ousava falar, até que um deles se aproximou, com o coração cheio de temor, mas também de esperança. Meu pai, disse com voz suave, se o profeta te pedisse algo difícil, o Senhor não faria? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 13. A pergunta caiu como uma pedra em um lago, simples, mas profunda. Aquelas palavras atravessaram a armadura invisível que ainda cobria o coração de Naamã. Ele ficou imóvel por um instante. A frase ecoava dentro de si. Se fosse algo difícil. Naamã pensou em quantas vezes arriscou a vida em batalhas, quantas vezes atravessou desertos, escalou montanhas, enfrentou perigos sem hesitar. Se Eliseu tivesse dito para ele jejuar por 40 dias, ou subir um monte com os pés descalços, ele o teria feito sem questionar. Mas pedir para mergulhar no Jordão, um rio turvo, um gesto banal, uma ordem desprovida de glória. Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás limpo. O general fechou os olhos. As imagens invadiram sua mente. O branco da lepra corroendo sua carne. O olhar de espanto dos soldados quando ele tirava a armadura em segredo. O toque evitado. A intimidade negada. A vergonha escondida por baixo de medalhas. Ele nunca havia chorado por causa da lepra. Mas ali, sozinho diante da escolha, sentiu um nó apertar-lhe a garganta. O silêncio entre os homens era pesado. O orgulho ainda tentava sussurrar. Volte, esse rio não é digno de você. Mas agora outra voz começava a surgir, mais baixa, mais verdadeira. Será que prefiro manter meu orgulho do que ser curado? O servo que falou baixou os olhos, respeitoso. Não insistiu, apenas esperou. Naamã respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sua respiração saiu leve. Ele não disse uma palavra, mas olhou para o Jordão ao longe, depois para seus homens, e virou o cavalo na direção da água. A escolha estava feita. Ali, não começou apenas o caminho até o rio. Começou a descida mais difícil, a que leva do orgulho até a obediência. Porque há um tipo de coragem que não brilha nas guerras, nem grita nos palácios. É a coragem de se render, de admitir que precisa de ajuda, de aceitar que a cura exige humilhação. E Naamã deu seu primeiro passo rumo à verdadeira vitória. O silêncio da tarde envolvia o vale como um manto. O som dos cascos cessou. Naamã desmontou do cavalo sem dizer nada. Caminhou em direção ao Jordão, enquanto seus homens observavam à distância. O rio corria lento, quase indiferente, como se não soubesse que estava prestes a testemunhar um dos maiores atos de rendição da história. O general parou à beira da água, olhou em volta. Não havia multidão, nenhum ritual, nenhuma música, apenas o som da correnteza e o vento leve que dançava entre os galhos. E ali, na margem do Jordão, Naamã começou a tirar sua armadura. Primeiro, o elmo, depois o peitoral. Em seguida, os braceletes, as botas, o cinturão. Cada peça caía ao chão com um som metálico, como se o orgulho estivesse sendo arrancado com as mãos. Era mais do que vestes. Era sua imagem, seu status, seu escudo contra a vergonha. Sob a armadura estava um corpo marcado. A lepra manchava sua pele. Uma ferida visível, mas que agora já não era escondida. Pela primeira vez, ele se expunha.
e desceu. Seus pés tocaram a água, fria, turva, comum. Não havia poder nela. O milagre não estava na substância, mas na obediência. Ele mergulhou. Uma vez, a água o cobriu. Nada aconteceu. 2 vezes. Silêncio. Nenhuma mudança. 3 vezes. A dúvida começou a sussurrar. 4 vezes. O olhar de seus homens se estreitava. 5 vezes. O coração acelerava. 6 vezes. O orgulho tentou gritar de novo. Pare com isso! Você já foi longe demais. Mas ele foi até o fim. 7ª vez. Naamã mergulhou. E quando emergiu, algo havia mudado. Sua pele estava limpa, macia como a de uma criança. Mas mais que isso, seu coração estava leve. O peso de anos havia sido arrancado com a correnteza. Naquele instante, ele não era mais apenas um homem curado, era um homem transformado. As Escrituras dizem, em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Naamã ficou parado por um momento, olhando para as mãos, para os braços, tocando a pele nova. Mas o que o emocionava não era só a cura física, era o que ele havia deixado na água. Deixou a vaidade, a altivez, a autossuficiência. A cada mergulho, algo dentro dele foi sendo quebrado, até que no 7º, ele emergiu renascido. Ao sair do rio, olhou para a margem onde sua armadura descansava no chão, mas não correu para vesti-la. Pela primeira vez, ele não precisava mais dela. Naamã sorriu, um sorriso de alívio, de gratidão. Um sorriso que nenhum ouro, nenhuma vitória, nenhum título havia sido capaz de gerar. Porque naquele dia ele descobriu que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em obedecer. Não em impor respeito, mas em se humilhar diante de Deus. O general havia vencido a si mesmo e por isso, enfim, havia sido curado. Fique até o fim. Temos uma revelação que vai te surpreender. O caminho de volta parecia o mesmo. As estradas, as pedras, as árvores ao redor. Mas algo era completamente diferente. Naamã não era mais o mesmo homem. O general que havia saído coberto de orgulho, agora retornava vestido de humildade. Ele voltou à casa de Eliseu, mas, desta vez, não esperava ser recebido com honra, nem desejava cerimônia. Sua postura era de reverência. Não havia pressa, nem exigência, apenas gratidão. Quando Eliseu apareceu, Naamã o fitou com um novo olhar, não de um superior, mas de um homem que reconhecia o poder de Deus operando por meio de um servo. Com o coração quebrantado, declarou: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 15. Essa não era apenas uma confissão de fé, era uma renúncia. Ele deixava para trás os deuses da Síria, os ídolos do seu passado, os altares vazios da religião tradicional. O que nasceu no Jordão foi mais que uma nova pele, foi uma nova alma. Naamã então pediu algo incomum, levar um pouco de terra de Israel consigo. Ele queria levar para sua terra a memória física da fé que agora o transformava. Queria dali em diante oferecer sacrifícios apenas ao Deus de Israel. Isso está no versículo 17. Peço-te, pois, que a teu servo se dê uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Era um gesto simbólico. Ele não queria voltar à sua vida anterior. Queria levar consigo o que havia encontrado. Verdade. Naamã também pediu perdão antecipado. Sabia que ao voltar para o palácio sírio, teria de acompanhar seu rei aos templos pagãos por obrigação real. Mas agora, seu coração pertencia a outro Senhor. Sua consciência já não era guiada por costumes, mas por convicção. O homem que voltou não era apenas curado na carne, era um novo homem. Um homem marcado por um encontro com Deus.
Os olhos que antes buscavam reconhecimento, agora refletiam compaixão. Os lábios que antes proclamavam ordens, agora confessavam fé. As mãos que empunhavam armas, agora se erguiam em adoração. Naamã havia compreendido que o verdadeiro milagre não foi a cura, foi a mudança. Porque Deus não se contenta em limpar a pele, Ele quer transformar o coração. E às vezes, é preciso mergulhar 7 vezes na obediência para emergir de uma vida inteira de pride. Quantas vezes vestimos armaduras invisíveis? Quantas vezes sorrimos por fora enquanto algo dentro de nós está morrendo em silêncio? Naamã era um herói nacional, um homem forte, estratégico, admirado. Mas mesmo os mais fortes escondem feridas que o mundo não vê. A lepra era apenas o reflexo do que muitos vivem em silêncio. Dor escondida, vergonha encoberta, orgulho disfarçado de força. Talvez hoje você esteja lutando contra algo que ninguém sabe. Talvez, assim como Naamã, você esteja tentando carregar tudo sozinho, para não perder o respeito, para não ser visto como fraco. Mas Deus não cura aquilo que a gente esconde. Ele cura o que a gente entrega. O que impedia a cura de Naamã não era a gravidade da doença, era o orgulho, era a ideia de que ele podia controlar tudo, até mesmo a forma como Deus deveria agir. Mas o milagre só aconteceu quando ele desceu. Desceu do cavalo, desceu do status, desceu até o rio, desceu na própria alma. E talvez você também precise descer do argumento, descer da autossuficiência, descer do medo do que os outros vão pensar. Porque o milagre está do outro lado da obediência. Você não precisa entender o processo, precisa apenas confiar. Deus não precisa do seu currículo, não precisa da sua reputação, do seu controle, do seu saber. Ele quer o seu coração quebrantado. Ele quer ver você indo até o Jordão, mesmo sem aplausos, mesmo sem lógica. Ele quer ver você mergulhar. 1, 2, 3 vezes, mesmo que nada mude à primeira vista. Talvez você esteja no 2º mergulho, ou no 5º. Talvez esteja pronto para desistir. Mas eu te digo, não pare agora, porque talvez hoje seja o seu 7º mergulho. Talvez hoje seja o dia em que Deus vai tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Naamã só foi curado quando desceu. E você? O que ainda te impede de descer? A dor que você vive pode ser real, mas a cura também é. E ela começa quando o orgulho se cala. Quando você aceita que o simples pode ser sagrado. Que a palavra de Deus, por mais inesperada, é sempre certa. Talvez o seu Jordão não seja um rio, talvez seja uma decisão, uma conversa, um perdão, um ato de fé. Seja o que for, vá, obedeça, confie. Porque do outro lado da sua rendição, existe algo que o dinheiro não compra, o status não mantém e os aplausos não sustentam. A presença de Deus. Naamã voltou para casa diferente. E você também pode, porque a cura já começou. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Se inscreva, deixe o like e comente aqui embaixo o que falou com você nesta história. E lembre-se, até os heróis precisam aprender a descer para serem levantados.